Welcome to Brawlhalla. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe da Play1Cine. E nesse episódio a gente vai fazer aí uma coisa diferente, né? Fazer uma arte 2D. Vamos adaptar aí o Kratos, né? Como é que seria o Kratos no universo do game Brawlhalla, né? Que é um game sensacional. Aí são dois games fantásticos que a gente vai fazer aí uma fusão, né? De como seria a arte dele em 2D do Kratos, né? Então se você já curtiu a ideia, já se inscreve no nosso canal, deixa um like, siga a gente nas nossas redes sociais, caso você esteja vendo pelo Face ou pelo Insta, e bora desenhar. Então pessoal, vamos começar aqui a fazer o nosso Kratos aí, que ele vai ser no estilo de Brawlhalla. Olha só que legal, eu peguei umas referências aqui, então eu já até fiz aqui um rascunho mais ou menos de como seria, né? O Brawlhalla, como ele é bastante cartunesco, né? Ele se conecta com aqueles desenhos para crianças, né? Então a gente vê bastante característica, né? Como a cabeça bem gigante, né? Os olhos, eles são bastante aumentados também, né? E o corpo, né? Um pouquinho menor, né? Então essas características a gente vai manter aqui para ficar no estilo do Brawlhalla, né? Que é um jogo sensacional aí. Então a gente vai começar aqui. Vamos pegar de início e vamos... Eu vou criar uma camada aqui. Vou colocar como referências. Essa daqui seria tipo um rascunho. Eu vou diminuir bem ela e vou fazer mais uma camada aqui embaixo, a qual eu vou fazer aqui em cima a parte das sobrancelhas. Eu vou começar a desenhar então. É muito bacana a gente utilizar o brush, né? Esse brush aqui é interessante que ele não é tão meio esfumaçadinho, né? Ele parece um pincel e ele deixa esse efeito, né? Eu tô desenhando pelo mouse mesmo, então eu consigo aqui ter uma facilidade maior, né, em desenhar, até chegar à mesa digitalizadora. Então eu vou concluindo aqui junto com o mouse, vou fazendo aqui a parte dos olhos, né. Peguei até uma referência aqui do Kratos, né, do game do PlayStation 4, que ele tem essa parte dos olhos, né, bastante dark, né, escura. E então a gente vai puxando também essa referência e a gente dá uma aumentada bem aí, né, para parecer estilo do Brawlhalla. Vou finalizando aqui, vou fazer essa parte interna do olho dele e vou fazendo aqui, concluindo essa parte aqui. Daí show de bola, a gente vai agora partir para outra sobrancelha e vamos concluir aí. O Brawlhalla, ele tem essa estética, né, esse visual muito louco, né, que agradou aí muitos fãs. Ele, além, né, da jogabilidade ser um jogo sensacional, né, de 2D, de luta, que prende a nossa atenção, né. Então ele é muito bacana e traz aí muitos personagens, né? Como tem até a versão do Kill Bill, tem uma versão do Thor dentro do game, tem várias versões aí de personagens incríveis. E por que não, né? O Kratos aí, fica uma ideia aí pra produtora trazer aí o Kratos, que é um personagem que faz total sentido, né? Então é muito louco também. Se o Fortnite trouxe o Kratos, né, pro games deles, né, que ficou bem bacana o visual também, né, eles deram uma remodelada, né, trouxeram um Kratos mais, não cartunesco, né, mas daquela versão do Fortnite, né, que é um total para crianças, né, tem um visual muito bacana, muito louco também, então que agradou muitos fãs do God of War também. Então é uma coisa muito louca que eles vieram fazendo aí.
e deu super certo, né? E o Brawlhalla também trouxe aí seus personagens aí que são até hoje muito bacana de se jogar, né? Essa parte da barba aqui, pessoal, é um pouquinho mais relax, né, de fazer, porque não exige tanta força, né? É uma coisa que vai meio que fluindo, né? A gente vai pegando aqui com a mesa digitalizadora é um pouquinho mais fácil, né? Com o mouse é um pouquinho mais complicado, mas a barba dele não exige tanta precisão quanto a parte dos olhos ou da cabeça, né? As orelhas. A barba é uma coisa que a gente vai inventando e na hora de desenhar a gente vai meio que fazendo novos traços aí, não totalmente idênticos ao do game, né? É só importante fazer algumas coisas que lembra bem, né, a barba do Kratos, né? Por exemplo, aqui é uma barba, um bigode mais cheio, né? Aqui ele tem essa divisão, né, igual do game. Então alguns traços são importantes da gente manter. Eu vou fazendo aqui a parte da boca, fiz ele numa posição aqui. Estilo esse personagem do Brawlhalla aqui que eu achei bem bacana. Tem alguns traços desse Orc, que é um outro personagem também, que lembra muito, né? Principalmente essa faixa, né, na cabeça que ele tem, que remete muito ao Kratos, né? E até a armadura, a posição, toda a estética do personagem tem relembra muito aí o nosso Kratos. Então usei basicamente eles como referência aqui pra gente criar o nosso Kratos versão Brawlhalla. Eu vou finalizando aqui a parte do olho, né? Fazer essa parte aqui. Eu vou puxando. E eu vou diminuir meu brush para fazer aqui essa parte aqui, essas marcas, né, que ele tem no rosto. Nem há tanta necessidade de fazer, né, porque como o Brawlhalla ele não tem tanta marca, então vou até diminuir aqui. Vou só fazer uma de boa. E aqui eu também fecho com mais uma. E eu vou começar a pintar aqui a parte de dentro da boca. Fazer uns brush mais maiores aqui. E vou começar a fazer essa parte interna da boca do Kratos, que é escura, né? Então fica bacana também. Beleza, então a gente vai finalizando. E o God of War também vai sair uma nova versão, né? Vai sair o segundo God of War dessa nova saga, né? Eles rebootaram o game, né? E vai sair o segundo, creio que nesse ano, né? Se tudo der certo, né? Devido à pandemia, muitos games foram cancelados, né? Então o Kratos aí vai retornar e a gente tá ansioso. Cara, é muito louco esse novo visual, né, que deram pro God of War 4, né? Que é uma continuação, porém eles inovam totalmente aí a história, a jogabilidade, o visual do personagem, né? O jeito que ele lida, né, com as situações, né? Totalmente diferente do Kratos que a gente conhecia, né, do PlayStation 2. Então essa remodelagem que os caras fizeram foi muito genial. Eu estou ansioso aí pela nova aventura que eles vão trazer aí pelo Kratos do PS5. Provavelmente, eu creio, né, que vai lançar para PS4 também. E bora ver aí. Então eu creio que vai ser muito louco aí. Tomara que o Atreus, né, tenha crescido um pouquinho mais, né, tudo bem que ele ajuda já o pai, né, mas vamos dizer aí que se ele der uma crescida, melhorar no combate, quem sabe a gente consegue controlar até o Atreus aí nos novos games do God of War. Que seria muito bacana aí, né, ter um Atreus totalmente raivoso, né,
furioso, um cara que age na emoção, né? Que nem o pai quando era mais jovem. Faz total sentido a gente ter um personagem assim. E o Kratos vai sendo mais como aí um mentor que a gente consegue jogar, mas ele já vai ficando aí um pouco de lado. Bem, quem sabe aí. Vamos ver o que vai acontecer nessa franquia. Todos nós estamos ansiosos aí. Então, pessoal, nessa parte aqui de cima da cabeça dele eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu gosto de fazer o círculo aqui. E vou fazer a cabeça dele um pouquinho mais quadrada, né? Se formos ver, ele poderia ser mais redonda. Se a gente pegar o game, né? Bem esférica, né? O jogo original do God of War. Mas aqui eu vou dar uma quadriculada aqui. Vou deixar um pouquinho mais reto. E vou também deletar essa parte aqui. Pegar um brush pra borracha. Eu vou deletar essa parte aqui que vai ficar mais fácil. Se eu tirar essa parte do rascunho, ele já fica o Kratos aí. Quando a gente adapta uma arte, é muito importante a gente saber medir, né, o quão a arte tá ficando igual, né? Por exemplo, o Kratos que a gente tá vendo aqui, né, que é o Kratos do PS4, até chegar no outro ponto, que é um Kratos do Brawlhalla, né? Então a gente tem que achar esse ponto central para que a gente relembre, né, do Kratos quando a gente for ver, né, o desenho, ao mesmo tempo os traços do Brawlhalla. O que eu percebo aqui? Quando a gente desenha uma barba, ele tem muitos pontinhos, né? E se a gente avaliar aqui o visual do Brawlhalla, né, os caras que tem barba, ele não tem tantos traços, né? Então eu deveria diminuir também aqui para que ele ficasse um traço mais suave, um pouquinho mais cartunesco, como se fosse aqueles desenhos que a gente assiste, né? De todos, né? Tipo Liga da Justiça, os desenhos animados, eles não têm muitos traços justamente para facilitar na animação, né? Então isso é muito importante também. Então eu vou pegar aqui e vou começar a ajeitar como se fosse uma barba do Brawlhalla. E vou apagar aqui um pouco de detalhe para deixar essa barba aí totalmente mais minimalista, né? Os traços um pouquinho mais suaves. E vou cortar essa parte aqui. E vou adicionar aqui uma coisa mais direta também. Daí fechou, eu vou só concluir agora a parte da cabeça aqui. Daí beleza. Vou dar um delete aqui nessa instrução aqui. E vou fazer a parte do braço dele, né? O que é interessante a gente fazer? Quando a gente for fazer o braço, é muito importante colocar ele na frente aqui. Então eu vou adicionar uma nova camada para facilitar no meu desenho, né, no meu processo de desenhar aqui. Então eu vou fazer aqui o braço imitando basicamente esse desenho aqui que tem do meu personagem. Deixa eu jogar um pouquinho pra cá. Esse personagem aqui, eu esqueci o nome, né, mas é um guerreiro do Brawlhalla. E ele tem esses traços aqui dessa pose aqui. Eu vou imitar o músculo dele, né? Então é importante isso. Só que deixar um pouquinho maior, né? Como se fosse basicamente esse daqui do Orc também. Então vou fazer uma mistura aí. E vamos ver aí se vai dar tudo certo. Então o braço dele é um pouquinho mais maior.
maior nessa parte, né? Fazer a parte do bíceps. Eu vou fazer aqui como se fosse o tríceps. Do Kratos. Então vou fazer aqui o traço bem parecido com o desenho, né? E vou também colocar aqui essa parte aqui do antebraço. E agora eu vou fazer o cotovelo dele e já emendando, né, com o bracelete dele, que nos outros God of War ele usa, né? Então tem até uma cena do novo do God of War 4, né, que ele utiliza, uma cena maneiríssima, que ele utiliza as antigas armas dele, né, que são as correntes, né, que são as clássicas armas do Kratos. Ele acaba deixando, né, quando ele vai para esse universo mais nórdico, e ele é adaptado aí pelos designers para ele utilizar o machado, né, que ficou muito louco também. Toda essa jogabilidade dele jogar o machado, pegar ter o mesmo poder do Thor, né, e ainda utilizar o gelo, ficou genial, né? Os caras sabem muito bem o que estão fazendo. E agora fazer o bracelete dele, eu vou fazer aí como se fosse a mão dele, né? Ele fecha aqui, né? Então eu vou fazer o bracelete dele um pouquinho mais minimalista e vou finalizar aqui a parte do cotovelo. Vou fechar aqui o bracelete e vou fechar essa parte aqui de cima. Daí beleza. Ele tem umas luvas, né? Muito interessante a gente fazer também. Antes disso eu vou pegar aqui. E como a palma da mão dele vai estar segurando o machado aqui, eu vou dar uma volta aqui para fazer a parte da mão. E aqui eu faço essa parte aqui. Um pouquinho mais redonda, né? E eu coloco aqui também, como a mão do Brawlhalla, né, um pouquinho maior, né? Então também a gente imita essa parte aí do desenho do estilo Brawlhalla, né? E aqui eu faço a mão dele segurando o machado, né? E vou fazer aqui a parte dessa mão também, né? Só para quem tá olhando aí, eu simplesmente dou um clique aqui, dou um shift, que o Photoshop também ele vai automaticamente fazendo esses traços mais retos, né? Nas áreas que eu posso fazer um traço que não exige tanta curva, então eu consigo adaptar isso e o Photoshop já facilita nesse processo. E eu vou vir aqui e vou fazer agora a parte da mão aqui. Eu vou começar a conectar os meus desenhos. O cabo de cima ele ficou um pouquinho maior, né? Então a gente vai dar um ajuste aqui, né? E a gente deleta essa parte aqui, então. E a gente fecha aqui toda essa parte da mão dele aqui também. Daí fechou, a gente vai vendo, né, como é que tá ficando. É interessante que o Brawlhalla ele tem uns traços maiores, né, e depois tem uns traços mais finos também, né. Então tipo aqui na face do Kratos, né, eu posso fazer aqui uns detalhes, né,
do rosto dele, né? Vai ficar um pouco parecido com o game original também, né? Do God of War. E depois a gente vai fazer aí a parte da faixa dele, né? A cara dele, que lembra bastante. Então a gente vai finalizando toda essa parte aí. Daí só na parte da mão aqui, para concluir, eu vou jogar aqui mais um brush. Eu vou fazer esses detalhes aqui da luva dele, né? Então eu posso dar uma inventada aqui e vou fazer essa luva aqui que ele usa no game também. É muito interessante, né? Todos os detalhes da roupa do Kratos, porque ele, como teve essa mudança, né, de nórdico, né, aliás, né, ele começa toda a saga dele com os primeiros games na mitologia grega, né, e depois ele já parte pra nórdica, né. Então é muito interessante todo o visual que eles deram pro Kratos nessa jornada, e a adaptação deles ficou muito boa, né? Porque a gente percebe detalhes na roupa dele como se fosse detalhes nórdicos, né? Contos, né? E lendas, tudo muito bem elaborado no visual do game, né? Então, tanto na roupa dele a gente tem símbolos e referências, tanto quanto no mapa em si, né, principalmente, a gente tem detalhes muito chocantes, assim, que são fantásticos, né, de referência, e os caras mandam muito bem nessa parte visual, né, o nível de pesquisa, o nível de trabalho que os caras têm, eles vão e emergem nesse universo, né, faz com que a gente consiga acreditar, né, que aquele game, toda aquela história lá, né, te emociona, principalmente pelos detalhes. Então agora, pessoal, vamos fazer a parte do corpo dele. Eu vou dar uma imitada aqui nesse orc, né, que é um orc bem bombadão aí. Então dá pra gente ter uma referência. Eu vou até aumentar aqui o brush dele, pra gente fazer uns traços maiores aí. Aqui já vem a parte do bíceps, né? Então eu faço aqui primeiramente o ombro. E aqui o bíceps, né? Se a gente for imaginar o braço, né? Que a mão dele tá tampando. Mas o bíceps dele seria mais ou menos aqui. E a parte do músculo dele, né? A gente tem aqui o peitoral, né? E aqui já começa a parte do braço dele ligando com a mão. Eu vou aqui... Não há necessidade de fazer aqui a parte do bíceps, né? Porque o machado vai cobrir. Mas então eu vou ligando aqui e vou fazendo essa parte do peitoral dele. E acho que o tríceps dele aqui embaixo ficou muito... Como ele é bastante bruto, né? O tamanho dele, o bíceps e o tríceps, quando ele é bastante contraído, eles acabam ficando maiores, né? Então é importante a gente indicar aqui. E a gente vai fazendo aqui a parte do peitoral, que é um pouquinho mais pra cá. E eu imagino que aqui. Por que que não é tão grande, né? Se fosse na vida real, o peitoral dele ia envolver toda essa área aqui, né? Mas lembrando que como é um game que conecta bastante, né, com as crianças e tem esse visual mais puxado por cartunesco, então eles tendem a ter essas regras, né, de colocar a cabeça um pouco maior, os olhos muito maiores, né? A gente vê o Mickey, o Pato Donald e todo tipo de desenho animado que vocês verem, os olhos são bastante aí aumentados, né? Principalmente quando o público principal é crianças, né? Não que só criança jogue Brawlhalla, mas a gente vê esse tipo de identidade, né, nos games quando se trata desse tipo de visual. Então eu vou aqui finalizando essa parte do corpo. Eu não vou encaixar muito detalhe por enquanto.
E eu vou encaixar aqui a parte da armadura, né? Que é esse novo traje aqui do Kratos, né? Adaptado pro novo God of War. Eu vou vir aqui e vou fazer essa parte. E vou... meio que fazer uma adaptação de como seria aqui, né? Essa parte. E eu vou jogando aqui também. Pra dentro. E tem mais uma parte aqui que ele quase engloba, né? Ele vem mais ou menos até aqui, né? Então é importante eu vir até aqui e apagar essa parte aqui, né? Que seria do tríceps, o músculo, e eu vou fazer aí a parte da roupa, né? Do Kratos, né? Eu vou vir aqui e vou adaptar toda essa parte aqui do músculo e vou fazer um traje aqui. Vocês percebem que os traços, né, estão entrelaçados. Quando é na mesma camada, eu posso vir aqui e eu posso deletar com a borracha também esses traços aí. Mas como eu tô fazendo separado aqui a barba, tipo o rosto dele, né, tá em outra camada, eu acho melhor, eu sempre gosto de criar uma máscara. Eu já vou mostrar aí. Então eu vou só finalizar aqui com os detalhes essa parte aqui do corpo dele, né? Eu vou diminuir o brush, vou deixar um 3, eu acho que tá numa escala legal. E vou fazendo alguns detalhes aqui. Aqui por enquanto vai ter aquela outra parte da armadura, né? E aqui tem a parte do abdômen do Kratos, que a gente pode fazer aqui fazendo os traços. É importante a gente ter a linha, né? Uma posição, né? Perceba que o Kratos ele tá tendo aí uma linha, né? Uma reta onde eu sempre vou seguir esses traços, né? Então o abdômen ele tem que seguir também, né, o formato do meu desenho. Então eu vou vir aqui. A cicatriz dele, né, como fica um pouquinho mais pra cá, não há necessidade de fazer, mas ficaria bem legal também. E eu vou concluir aqui também, fazer uns detalhes aqui do bracelete. E vou fazer tipo aquelas faixas, né, que a gente vê no novo God of War. Porque é uma referência, né, a antiga arma, né, que ele tinha nos outros God of Wars, né? Então eu vou puxando aqui, vou criando tudo na mesma camada e vou finalizando aí os detalhes. Vou fazendo aqui a faixa. Daí legal. E eu vou fazer o outro aqui, é um pouquinho diferente, né? A gente vê que é um bracelete dividido por placas, né? Então eu vou fazer aqui também um pouquinho diferente. Eu vou apagar essa parte aqui e vou fazer mais uma placa aqui. E daí beleza, a gente fecha aí os braceletes. Daí fechou, eu vou concluir aqui a parte que eu acabei esquecendo, que era da armadura dele envolvendo o peitoral, né? Então eu vou subir aqui e vou deletar essa parte aqui que eu acabei criando, né? Se eu tirar aqui, olha só que interessante, o Kratos já está sendo formado. Só tem alguns pontos aí pra gente dar um reajuste, né? Que no caso aqui o dedo, eu vou dar uma melhorada, né? Vou dar uma diminuída. Eu posso selecionar ele aqui, posso vir com Ctrl T, né?
E nesse botãozinho aqui em cima a gente consegue ajustar ele, diminuindo aí bem de boa. E tem alguns detalhes, né, que a gente pode fazer aí, que seria a parte de fazer os traços um pouquinho maiores em certos locais. Eu já vou mostrar isso. Eu vou mostrar agora a parte da máscara, como é que a gente faz uma máscara no Photoshop, né? Na criação de personagem, por exemplo, aqui eu fiz aqui um desenho do personagem 2D, então eu utilizei várias camadas para colocar aí a posição do corpo do Kratos, né? E aqui eu coloquei um braço em cima, só que eu não quero que a barba do Kratos ultrapasse essa parte do braço, então eu vou criar uma máscara aqui. É muito simples, eu venho aqui no botão de baixo, aqui eu vou criar em máscara e eu coloco na cor preta aqui, a qual eu vou pintar toda a área que eu não quero que apareça. Então eu seleciono aqui e pronto, eu consegui aí fazer a parte da barba do Kratos ficasse atrás do meu personagem utilizando máscara. Daí fechou, eu vou agora só finalizar essa parte de baixo e fazer a parte do machado. Eu vou vir aqui, vou criar essa parte de baixo, vou fazer aqui um detalhe. E assim, eu não vou criar tanto detalhe porque vai ficar mais parecido ainda com o desenho do Brawlhalla, né? Então eu vou só finalizar agora e fazer uns detalhes pretos, né? Pra ficar igualzinho ao desenho, né? Que é uns traços um pouquinho mais grossos, né? Que a gente vê no game, que é um visual bastante marcante aí no visual do Brawlhalla. Então eu vou vindo aqui com o meu brush, vou dando uma reforçada. Eu poderia ter feito isso de um jeito mais fácil, que é simplesmente desenhando já com um brush maior, né? Isso facilitaria muito a minha vida. Mas tem outras opções também, caso a gente erre, né? Dá pra adaptar aí de boa o nosso personagem aí, que vai dar tudo certo. Então só essa parte da barba, essa parte de dentro da boca, eu vou deixar ela assim mesmo, né? E vou concluir aqui essa parte do meu personagem. Vou fazer uns traços aí no corpo inteiro. Bem, pessoal, depois de finalizado nessa parte aí de engrossar um pouco os traços, a gente já percebe aí que o visual do Kratos já tá um pouquinho mais igual aí ao do game, né, do Brawlhalla, né? E vocês percebem que eu dei uma adaptada aí no braço dele, né? Porque ele tava com uma anatomia totalmente errada aqui a respeito do bíceps, né? Eu dei uma levantada, né? Então é importante a gente sempre dar uma avaliada, parar um pouco e ver como é que tá a nossa arte, se tá encaixando. Então é interessante também. E aqui na parte das mãos eu dei uma alterada também, porque a gente percebe que é bem arredondado, né? Essas partes aqui dos dedos dele, né? Principalmente esse daqui que a gente tem como referência. Aqui é bem arredondado, né? Então eu puxei bastante aqui, arredondei até essa outra mão aqui. Então ficou assim. E agora a gente parte pro machado, né? Como é que a gente pode desenhar um machado aqui nesse ângulo que a gente fez o Kratos, né? Eu posso vir aqui e eu vou até criar uma outra camada aqui. Vou colocar esse como converter ele em modo objeto. Assim eu consigo mexer nele sem que ele perca a resolução. Eu vou aumentar aqui esse machado que eu peguei como referência, que é do game, né? E vou tentar aí, né? Vamos fazer aí o nosso machado do Kratos, né? Tentar imaginar como é que seria no
Brawlhalla aí, né? Tanto é que não tem tanto detalhe, né? Se a gente pegar esse machado, por exemplo, né, desse orc, ele tem alguns traços, mas não vai ter esses detalhes nórdicos aí. Então a gente vai adaptar ele aqui. O Kratos sempre segura o machado nessa parte aqui, né? A mão dele fica aqui e ele segura a outra mão aqui também. Então a gente vai fazer mais ou menos isso. Essa parte que é mais curva, né, essa daqui, a gente vai colocar ela um pouquinho mais aqui. Tô só fazendo aqui um esboço, viu, pessoal? Só pra gente ver como é que vai seguir essa linha aí. E eu vou puxar aqui também, é um pouquinho curvado pra trás, né? Então eu vou vir aqui e vou fazer essa parte aqui também. E vou puxar aqui certinho. Olha só que louco, a gente tem aí mais ou menos um esboço, né, da posição do machado. E agora a gente vai começar a fazer os traços aí certinho de como ficará o nosso machado. Eu vou colocar aqui num traço mais firme, né, maior, e vou desenhar aí o machado então imitando essa referência. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um shift até essa parte de baixo e vou fazer uma voltinha que nem o do game aí, né? E eu vou fazer aqui a parte de cima. Antes de tudo, é importante a gente fazer o que? Tipo um contorno, né? Antes de fazer o machado em si. Acho bem legal. O mouse está dando umas bugadinhas aqui. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa a gente vai endireitando. E a gente vai finalizando essa parte aqui, então, do mouse, do machado. A cabeça tá tão no mouse aqui que ele tá dando uns bugs muito louco. Mas fechou. E aqui eu vou fechar essa parte. Essa parte aqui ele continua, né? Eu vou fazer aqui em cima também. Daí beleza. E eu vou fechar aqui até lá embaixo. E eu vou fazer de um modo diferente. Eu vou vir aqui. Vou até apagar essa parte, ficou um pouco tremida. E vou deletar essa parte aqui também. Vou selecionar aqui, vou fazer um estilo maior aqui. E vou cortar também aqui. Com a borracha. E assim eu vou fazendo um contorno. Vou fazer o mesmo esquema aqui nessas partes redondas. E eu finalizo aí o contorno do meu machado aí, do Kratos de gelo. É engraçado que a gente vai fazendo, a gente vai até imaginando aí os golpes, como é que seria os golpes aí do Kratos nessa versão aí do Brawlhalla, cara. Como é que vocês imaginariam o Kratos no Brawlhalla? Quais seriam os golpes dele? Qual que seria o estilo dele? Deixa aí nos comentários também o que você acharia que ficaria bacana no visual do Kratos. Eu vou tirar aqui essa parte e vou fazer essa parte aqui de cima. E agora eu vou fazer uns detalhes aí de dentro. Vai ficar bem bacana.
essa parte aí do machado. Eu vou só aproximar aqui para ter uma facilidade maior. Eu vou desenhando aqui então. Os detalhes do Kratos. Vamos lá então. Vou dando uma... Essa parte não tem aqui. Eu vou adaptando aí então. Eu vou fazendo essa parte aqui. Vou também fazer aqui um esquema para ficar bem parecido com o martelo machado original, né? Vou fazer só uma voltinha aqui. E eu vou concluindo aí essa parte de desenhar o machado aí do Thor. Eu vou replicar e fazer alguns detalhes. Daí concluído aqui, pessoal, agora a gente vai fazer a parte mais de boa, que é colorir, né? Vamos fazer aí a parte de colorização do nosso God of War. Eu vou criar uma camada aqui e vou agrupar ela aqui e colocar cores, né? Daí fechou. Como é que eu posso fazer a colorização aqui do meu personagem? Eu posso selecionar tipo essa parte aqui que eu quero fazer a pele do Kratos, né? Vou selecionar essa parte e eu posso vir aqui na camada que eu criei. Eu posso vir aqui e no caso o Kratos, né, ele tem uma cor cinza meio... Nesse novo game parece que até um tom de pele, né? Então eu vou colorir ele aqui. E vou fazer... até esqueci de passar a parte da boca. Daí fechou. Daí eu posso vir aqui também e pintar essa parte aqui também. Daí beleza. Daí a gente diminui o brush e faz essa parte. Relaxa que a gente vai dar uma alterada depois. A gente vai colocar as cores um pouquinho, a parte de iluminação, né, sombreamento, então vai ficar mais bacana. E agora a gente faz a parte aí da barba dele. Eu vou colocar uma cor mais escura, né, uma cor não preta, né, mas é um castanho escuro, né, ele tem alguns fios brancos. Então acho que um tom aí entre marrom, meio cinza, meio escuro, acho que fica o ideal aí pro nosso Kratos, né? E eu posso, olha só que interessante, a gente percebe que quando a gente seleciona, ele não fica totalmente, a gente vê que tem uma bordinha branca, né? Tem várias maneiras de resolver esse problema. Uma delas que eu achei interessante é colocar o traçado. O traçado ele vai fazer com que basicamente ele faz um contorno no que a gente pintou, né? No caso eu só quero só um pixel aqui e eu posso rasterizar esse estilo de camada aí também, daí sem problema algum, que ele já fica com a cor certinha. E agora eu vou pintar aqui a cor dos olhos do Kratos, né? Vou fazer aqui uma cor também escura, um pouquinho puxado mais claro aqui. Eu vou pintar essa área aqui também. Daí fechou. E eu vou
agora pintar a parte da língua dele, né? Tudo que é vermelho. E vou aproveitar e até fazer aqui a parte do símbolo dele, né? Que a gente quer fazer aí. Aquela faixa, né, que ele tem na cabeça, né? E a gente vai montar aqui também. Vamos dar uma olhada aqui como é que é no game, né? Então a gente vem aqui e a gente faz. Eu vou dando. Eu acho interessante até a gente vir com essa seleção aqui de. Com esse tipo de seleção, né? Que tem o do laço, né? E tem esse laço poligonal aqui que eu acho interessante, que a gente vai clicando também. Ou a gente pode pressionar Alt que ele já vai também selecionando essa área. Se a gente perceber aqui, ele ficou com o mesmo problema aí da máscara. É basicamente a gente vir aqui, clicar em máscara e pintar de preto a área que a gente não quer que o Kratos fique, né, com essa parte. Ou basicamente também eu posso vir aqui e jogar esse vermelho para baixo, né, dessa parte da sobrancelha, né, e eu só faço a máscara aqui no meu olho. Olha só que louco, tá ficando bem chocante aí nosso Kratos. E eu vou pintar aqui também essa parte aqui do corpo dele, né? Que essa parte aqui do peitoral. Vou fazendo aqui. É bem de boa pintar com o brush, né? Quando a gente tem esse contorno, né? Bem maior aí. E eu vou replicando isso, pessoal, até eu concluir minha pintura aí do Kratos, né? Então eu venho aqui embaixo, vou finalizando, eu posso selecionar também, que fica mais fácil, daí vai de preferência de vocês. E a cada elemento, a cada cor aqui, eu vou criando uma nova camada e vou pintando. Bem, pessoal, finalizado aí essa parte aí de colorização, eu basicamente aí fui criando novas camadas, né? Então cada item desse tem uma cor diferente aí. E agora pra gente fazer a parte de iluminação, né, de sombra, né, do nosso personagem, pra gente concluir aí esse visual que já tá bacana, tá muito legal. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as cores que eu pintei, né? No caso aqui eu tenho a cor da pele, a camada que indica a cor do bracelete. Então eu vou dar um Ctrl clique em todos eles e vou, na verdade é Ctrl clique e Ctrl Shift clique para ele ir adicionando, né, todas as camadas na seleção. E eu vou selecionar também o contorno que eu fiz aqui. Daí beleza, percebe que eu peguei aqui todos eles. Só a parte do olho que eu não cheguei a pintar, né? Acabei esquecendo, mas eu posso selecionar aqui com o meu laço, apertando o Shift para ele adicionar a minha seleção. E vou aqui em cima de todos criar uma camada nova e eu vou pintar na cor cinza, aí mais ou menos a cor do nosso Kratos. E eu vou vir aqui e eu vou colocar aqui em normal, eu vou colocar aqui em superexposição de cores. E eu vou colocar aqui também a parte dele, vou dar uma aumentada aqui. Daí fechou. E eu vou criar uma máscara nele, onde eu posso pintar de preto aqui e fazer a minha parte da sombra dele. Eu só vou achar o tom certo aqui. Na verdade é superexposição de cores aqui, ele é um pouquinho mais escuro. Então eu vou vir aqui diminuir um pouquinho a opacidade e eu vou simplesmente colocar aí tudo que for preto, né? Eu vou colocar no meu
no meu personagem como se fosse iluminação. Então, por exemplo, aqui na máscara que eu criei, eu vou selecionar aqui a parte do rosto. Vamos supor, o Kratos vai fazer essa onda aqui. Ele tem uma parte aqui que ele fica mais séria, né? A parte do nariz, iluminar, vai ficar legal. E aqui a parte da bochecha do Kratos. Eu vou pintar ela aqui então de preto. E olha só, ele já começa a fazer aí a parte da iluminação do Kratos. E agora é só selecionar e fazer toda a parte que eu quero aqui. Então, por exemplo, na barba, eu venho aqui, selecionar essa parte. Daí eu posso completar aqui também a parte de cima. A parte do bigode, olha que interessante, eu vou selecionando aqui. E eu vou concluindo também aqui. A ideia basicamente é eu pintar de preto. É muito importante estar selecionado aqui na máscara, viu pessoal? Porque na máscara que eu vou conseguir, né, fazer esse efeito aí de iluminação, né? E eu vou, para finalizar, eu vou selecionar aqui essas partes aqui do ombro dele, né, que tem essa armadura aqui. Eu vou selecionar e vou fazer também a iluminação. E aqui eu concluo também. Vou selecionar. E posso passar aqui também essa parte. E eu vou fechando aqui. Da agora é só a gente replicar, pessoal, e a gente finaliza o nosso Kratos aí estilo Brawlhalla. Ele ficou Brawlhalla, né? Ele ficou bem louco, ficou impressionante aí. Seria muito maneiro a gente ter esse personagem no game, que seria muito fantástico. Welcome to Brawlhalla. Pessoal, finalizado aí o nosso Kratos. Olha só que bacana que ele ficou. Os traços lembram muito, né, o estilo e o design do game Brawlhalla, né? Essa adaptação aí que a gente fez ficou muito bacana e lembra tanto os traços de um game, né? E principalmente aí lembra o visual do Kratos, né, da nova saga aí, da nova adaptação do God of War. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso ficou alguma dúvida de como desenhar seu personagem, como criar o seu personagem 2D, também sobre os outros vídeos, sobre criação de personagem 3D, pode deixar aqui nos comentários também. Ou qualquer sugestão de personagens que a gente pode trazer, manda pra gente que a gente vai também modelar e desenhar aqui. Então pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, se inscreve no nosso canal, deixa um like, sigam a gente nas nossas redes sociais. Então por hoje é isso pessoal e até mais.